Você sabe diferenciar a sua fome da sua vontade de comer as suas emoções? Você sabe que nem sempre vamos atrás da comida para abastecer, para atender uma demanda de fome, né? Porém, se a gente não sabe nomear o que é, você concorda comigo que tudo que der, vamos dar o nome de fome? Por isso, baby, que nesse vídeo vamos falar sobre a tal da fome fisiológica. O que é fome de verdade? Parece ser um assunto até um tanto quanto simples, mas após quando eu começar a desenvolver aqui, você vai pegar em vários momentos e questionando realmente se você come pela sua demanda de fome ou não. Então, além de falarmos sobre a fome fisiológica, que é a sua fome real, vamos falar também sobre a tal da fome emocional, né? Como é que maneja? Como é que eu administro? Como é que eu faço esse balanço? Porque sabemos bem que na maioria das vezes a gente come muito mais para atender uma demanda emocional, né? Eu falo que a gente come com o coração e não conforme a nossa fisiologia. Então, primeiro, para introduzir, vamos falar sobre a tal da fome real, né? O que é a fome real? O que é que antecede essa fome real? A fome real é a nossa fome fisiológica. Ela vai se manifestar de forma física. Como assim, Malena, forma física? Sabe quando você está com sono e você já começa, seu corpo começa a pender, você começa a bocejar, você começa a ficar mais lento, mais sonolento? Você concorda que isso é um sinal, o seu corpo sinalizando que você precisa dormir? Sabe quando você precisa ir ao banheiro? Você não sente lá, a sua bexiga ela fica mais pesada, você fica mais apertado, você não sente algo físico, o seu corpo não sinaliza para você? É o mesmo ponto a fome real. Nossa fome fisiológica, nosso corpo, ele sinaliza. Você vai sentir sinais físicos. E que sinais físicos são esses, Malena? Eu vou listar aqui alguns para vocês. E como a nossa fome real ela é desenvolvida, então esses sinais também eles vão se desenvolvendo. Mas entenda, quando eu falo de fome física, eu sinto um leve desconforto no meu estômago. Agora entenda, eu estou falando de leve desconforto e não desconforto ao ponto de você não conseguir manejar isso ou a um ponto de ser realmente um desconforto muito grande, ok? Então, você vai sentir esse desconforto no seu estômago, você vai sentir uma leve dor de cabeça, você vai sentir uma leve irritação, uma certa inquietação. Aquela fome, de fato, esses sinais que eu tô falando aqui para você, ele fica latente. E você já deve ter passado por algum momento que você sentiu essa fome, essa sinalização física, porém você estava em algum momento que não conseguiu naquele exato momento parar para comer. Então você percebeu que a sua fome diminuiu e depois de um tempo ela voltou e voltou mais forte. Por que isso? Porque nós temos reservas, tá? E lembra dessas reservas que eu falei agora? Basicamente quando as nossas reservas energéticas elas começam a baixar, o nosso corpo ele manda sinal, ele libera hormônios para que possa fazer essa comunicação entre o nosso corpo para disparar sinalizações, disparar esses desconfortos, esses sinais físicos para a gente buscar a comida, certo? Então, sabendo dessa breve introdução, como é que você avalia, qual critério você utiliza para realmente dizer, para realmente afirmar que você está com fome? Porque normalmente a gente acha que fome é simplesmente aquela vontade que deu de comer, é ver aquele alimento e sentir aquela vontade e achar que isso é fome. Em meio de qualquer desconforto, seja emocional, seja porque você está triste, está feliz, está estressada, eu mereço comer, seja por qualquer demanda emocional, você sente esse desconforto e você quer confortar esse desconforto com a comida. Então, quando a gente não entende, a gente acaba colocando tudo como nome de fome. Então, a nossa fome, existem coisas que antecedem. E o que antecede essa fome, Malena? Seu nível comportamental, tá? Tem momentos em que você pode estar ali mais estressada, mais ansiosa, e essa demanda emocional faz com que você busque mais alimento. Quem nunca viu aquela pessoa que em momento de estresse, um estresse muito profundo, acaba de fato emagrecendo muito? Ou essa pessoa, quando está ali no estresse muito profundo, acaba também engordando, né? Porque esse ponto emocional também acaba influenciando, sim, dentro da nossa alimentação. Além do fator comportamental, outros antecedentes também precisamos levar em conta. Por exemplo, o que é que você tem comido ali? Se você é a pessoa que está se alimentando o tempo todo de coisas que não dão saciedade, industrializado, fast food, junk food, você é a pessoa que você vai ficar com fome o tempo todo, porque são alimentos que não são nutritivos, são alimentos que não vai atender aquela demanda sua nutritiva energética que você precisa ter. Não são alimentos que vai oscilar mais a sua insulina, a sua glicemia, isso vai provocar mais fome em você. E o terceiro ponto aqui que antecede essa fome é a tal do exercício físico. Quanto mais você se movimenta, quanto mais você pratica exercício físico, mais naturalmente você vai sentir uma demanda maior de fome. E é muito comum nesse processo, enquanto eu estou explicando o que é fome, que ela aparece de forma física, que você vai sentir essas sinalizações, que existem pontos que antecedem essa fome. Muita gente já começa a relatar o seguinte: Malena, eu tenho medo de sentir fome. Tem pessoas que vivem evitando sentir fome.
Ela já come porque ela fala, eu vou comer agora porque daqui a pouco eu vou sentir fome, mas ela nem espera esse desconforto de fato inicial bater. E é muito importante a gente aprender a lidar com esse desconforto e a gente principalmente aprender a identificar o desconforto. Porém, quando eu falo desconforto, entenda que eu estou falando leve. A sua fome, conforme você não atende, ela vai progredindo e a ideia não é ela progredir ali ao nível máximo de desconforto, porque isso vai fazer com que você busque qualquer comida e que você coma ali em maior volume, em maior rapidez, que você não desfrute de fato daquele alimento e que você também não saiba fazer boas escolhas frente a esse desconforto da fome que está muito grande. Calma, a ideia não é viver nos extremos, tá? Não é você esperar sua fome de fato ali estar muito grande e a ideia também não é você anteceder essa fome. Eu gosto de ensinar para meus pacientes, para as minhas alunas, que é como se a gente tivesse uma régua de nível de fome, tá? Pensa em 0 a 10, onde de 0 a 3 realmente ali não é fome. O 4, 5, você está começando a pensar. O 6, você já está começando a sentir aqueles leves desconfortos. Então, no 6 é onde você já começa a organizar a sua comida. É onde você já começa a pensar onde você vai estar fazendo a sua refeição, o que é que você vai comer, se você tem comida em casa, se você vai pedir. Entendeu? Então, começou a sentir aqueles sintomas leves, você já se organiza para comer e não deixar essa fome ali de fato desenvolver. Porque se essa fome desenvolve muito, a ponto de você ficar com muita fome, você simplesmente vai chegar e você vai comer qualquer coisa que estiver na sua frente a maior velocidade possível para poder tirar esse desconforto da fome. Existe um exercício que eu gosto muito também de praticar tá na dúvida se é fome ou se não é? 2 exercícios que você pode estar fazendo. Primeiro beba um copo de água ou beba um café sem açúcar e perceba se nos próximos 10, 15 minutos essa fome de fato ela vai permanecer ou ela vai passar. Muitas vezes você sente uma necessidade de comer porque é sede, simplesmente isso, você está desidratada, tá? Então esse é um ponto principal. O outro exercício que eu gosto também de colocar coloca a sua mão no seu estômago aqui e você vai respirar, colocar essa atenção para o estômago e tentar dar um nível de fome. Qual o nível de fome? Qual a nota que você daria para essa fome de 0 a 10, usando essa régua, esse critério que eu usei para você anteriormente, tá? Então, trazer essa atenção aqui, de fato, ali para o nível do estômago, conseguir dar uma nota para ela, isso faz com que a gente jogue a nossa atenção para essa fome, para esses sinais, e a gente consiga lidar melhor com isso. Porque um ponto muito importante você comer sem fome, é você atender uma necessidade que ela nem existe. Porque perceba, o nosso corpo, ele é uma sincronia, ele é um mecanismo ali complexo. Então, quando você sente essa necessidade de comer, o seu corpo está se preparando para essa digestão. Você acha que não, mas o processo digestivo, os hormônios que a gente precisa liberar, ele antecede antes mesmo de colocar o alimento na boca. O fato de eu pensar, o fato de estar com fome, isso já coloca o meu corpo ali para uma atenção maior nessa parte da nossa digestão. Por exemplo, tudo que você come demora um tempo, você concorda comigo, para poder digerir torno ali de 4, 6, 8 horas. Claro que isso vai depender daquilo que você come. Só que pensa, se você é a pessoa que está o tempo todo comendo, você é a pessoa que está o tempo todo colocando coisas na boca e comendo, é como se você nunca desse um descanso para o seu sistema digestivo. Porque ele nem terminou de digerir a refeição que você comeu anteriormente e você está colocando mais demanda para ele estar fazendo. Ou seja, ele não estava nem preparado para poder lidar com isso. Uma analogia para você. Pensa que tem uma pessoa aqui na minha casa fazendo a faxina, tá? E quando ela está terminando de fazer essa faxina, o chão já está começando a ficar branco, eu venho aqui e eu coloco sujeira. Ela vem e começa a limpar novamente. Quando está perto de ficar ali organizado, eu venho e eu bagunço novamente. Basicamente é como se fosse essa analogia. O seu corpo ele nunca termina realmente de fazer esse processo digestivo, porque você está sempre dando comida para ele. Você não precisa ter medo da fome. Fome é só um sinal positivo do seu corpo dando para você com a seguinte informação: olha, suas reservas estão baixando, eu preciso que você reponha. É só isso, não precisa ter desespero, medo de sentir a fome. Deixe ela bater para que você possa perceber, para que você possa entender, interpretar e saber lidar com isso. É normal sentir fome. Entendido, então, o que é fome, vamos entrar na fome emocional, a tal da fome emocional, que eu já quero introduzir esse assunto para você, dizendo que não é algo errado sentir uma fome emocional. Eu e você somos seres emocionais, então as nossas emoções estão aqui para serem sentidas. O problema é como a gente lida, como a gente administra essa fome emocional. E a fome emocional nada mais é quando a gente busca a comida como um regulador emocional. Seja por meio de distração, eu quero distrair algum desconforto, alguma emoção, seja porque eu quero descontar realmente a emoção, o sentimento ali com a comida.
Então, eu tô triste, eu mereço comer. Eu tive um dia muito estressante, então eu mereço comer. Eu tive um dia não muito bom, então eu mereço comer. Onde eu sempre estou associando essa comida, não para atender uma demanda fisiológica, mas para atender uma demanda emocional. Eu sinto uma emoção, essa emoção gera um desconforto, e esse desconforto me faz buscar comida para ter um certo alívio momentâneo de conforto. Normalmente, o comer emocional faz com que a gente busque alimentos ali, de fato, que são mais hiperpalatáveis, né? Que são ricos ali em gordura, em carboidrato, que tem uma densidade energética ali muito alta. Ninguém tá num comer emocional e fala, eu tô muito estressada, mereço comer uma salada. Você não faz isso, né? Você fala, eu tô muito estressada, mereço comer uma pizza. Não é isso que acontece aí com você? O Natan tá rindo. Por que o Natan tá Eu estou rindo? vendo esse vídeo pensando num bolo de chocolate. Exatamente, entendeu? Ninguém fica. E por que o Natan tá com vontade de comer chocolate? Porque o Natan está passando por uma reforma na casa dele. O Natan está estressadíssimo, então é natural que o Natan, por meio dessa emoção, ele quer sentir ali algum conforto, algum alívio emocional, alguma fuga, mesmo que seja momentâneo. E a alimentação, a comida prazerosa, né, traz esse conforto. Você entende? E você entende que até um certo ponto é normal, é natural, e como eu falei, o problema é o excesso, que isso acontece, a frequência e o volume. Então, o ponto é, como é que eu faço essa administração, né? Porque eu sinto emoções, minhas emoções elas variam e as suas também ao longo do dia várias vezes. Agora imagina, se a cada desconforto emocional, cada desconforto interno, eu vou buscar comida como ferramenta para poder aliviar isso. No final você percebe que não vai dar certo, não vai funcionar, até porque é uma busca, é uma alternativa pouco eficaz, porque a comida ela só traz para você um certo conforto momentâneo. Segundos depois ela passa. E aí que tá o ponto, porque você tende a querer cada vez mais comer, 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 para sentir esse conforto, tá? Momentâneo, que dura ali, de fato, segundos. Então vamos para o ponto das administrações. Como é que você pode administrar? Primeiro é saber identificar, saber lidar, saber dar um nome para aquilo que você está sentindo. Porque muitas vezes nem você, baby, sabe o que você está sentindo, você nem sabe dizer se é um estresse, se é uma tristeza, se é algum ponto ali específico que você está ansiosa devido a um certo acontecimento. Você nem sabe nomear, você não sabe nem dar nomes, então saiba identificar aquilo que você está sentindo. Qual é a emoção? Qual é o nome dessa emoção que você está sentindo? Tenta identificar, faz alguns segundos ali de pausa, tenta pensar, dar nome àquilo que você está sentindo, tá? Então o primeiro ponto é, saiba primeiro dar um nome para isso. O segundo ponto é, aumente seu repertório. A gente precisa saber lidar e tolerar um pouco esse desconforto. Porque caso contrário, você vai ser essa pessoa que, mediante a qualquer desconforto, você vai buscar simplesmente comida, você vai buscar um prazer, você não vai conseguir tolerar nenhum mínimo desconforto. Então, aumente seu repertório, no sentido de saber lidar também com um pouco desse desconforto, tolere um pouco. E você pode também aumentar esse seu repertório com comportamentos ativos, que é o terceiro passo. Como assim, Malena, comportamentos ativos? Sabe quando você está bem estressado, você busca comida para poder lidar com aquilo? Você concorda comigo que no final você quer apenas um certo alívio, você quer apenas ficar um pouco menos estressado, você quer dar uma relaxada? Então você pode parar e se perguntar para você, inclusive seu exercício, tá? Que você pode colocar no seu bloco de notas agora mesmo. Pensa, o que mais poderia me relaxar nesse momento, além de comida? E esses comportamentos ativos que for aparecendo na sua cabeça, você vai listando. E nesses momentos você pode pegar a sua mala de ferramentas, que são esses comportamentos ativos, e pode ir testando, pode ir colocando eles em prática. Porque pensa comigo, se 10 vezes você busca comida para atender a demanda emocional e você começa a colocar outros comportamentos ativos ali, tem momentos que você vai usar a comida, mas tem momentos que você vai usar esses outros comportamentos. E 10 vezes, vamos dizer que 7 você usa outros comportamentos ativos e só 3 você vai usar comida. Você percebe como já diminuiu, como já consegue diminuir esse volume e essa frequência que ocorre? E o quarto ponto é racionalizar. Racionalizar para quê, Malena? Para reduzir o dano. Muitas pessoas, quando estão nesse processo do comer emocional, ela come ali o chocolate, depois ela se sente culpada, e essa culpa aumenta o quê? Aumenta o desconforto mais uma vez, e ela busca mais comida para poder lidar com esse desconforto, e realmente fica um ciclo ali interminável, o que é muito comum, é muito natural ver muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens passando por isso. E a ideia do racionalizar é jogar o foco atencional, a sua atenção para aquele momento. Entenda que se você já está ali, que você já comeu, está tudo bem. Guarda aquele pedaço, aquela comida que você estava. E você não precisa passar o resto do dia, ou o resto da semana, ou o resto do fim de semana
com aquela ideia de extremismo de A880, já que eu comi, estraguei tudo, agora eu vou de fato aproveitar. Racionalize, Bi. É o quarto ponto para a gente manejar e para a gente administrar esse ponto do comer emocional. Agora é com você, agora pratique. E além dessas 4 ferramentas que eu lhe entreguei para que você possa administrar e possa manejar sua forma emocional, quero trazer para você também 5 perguntas que você pode estar desenvolvendo no momento que antecede essa sua ação de buscar comida. Mas antes disso, já sabe, né? Clica aqui nesse vídeo, compartilha esse canal aqui para que a nossa mensagem possa chegar de fato ao mundo. Comenta aqui se está fazendo sentido, se você quer que eu traga algum tema específico para desenvolver nos próximos vídeos. E as 5 perguntas que eu quero que você desenvolva primeiro, pense o seguinte: o que me fez comer agora? Isso são técnicas que você pode estar desenvolvendo para realmente ir criando o seu autoconhecimento ali com a comida. Então, a primeira pergunta que você pode fazer após a sua refeição o que me fez comer agora? A segunda pergunta que você pode estar utilizar o que eu estou sentindo? Como é que eu estou me sentindo? A terceira pergunta que você pode estar fazendo é o seguinte: estimule a sua percepção para identificar o que é que você estava fazendo antes. É aquele recordatório das últimas 24 horas, das últimas horas ali que antecederam. Então, se você chegou, comeu ali de fato um chocolate, não conseguiu comer um pedaço, comeu ele todo. Ao invés de você ficar sentindo culpa e cair naquele processo de ficar se julgando, tenta pensar o seguinte: o que é que me levou a fazer isso? O que aconteceu aqui no meu dia? Porque muitas vezes isso foi desencadeado por um estresse que você teve numa reunião com o chefe. Isso acontece em modo recorrente, sabe? Então é mais interessante você analisar o que ocorreu com você nas últimas horas, tá? E a nossa quarta pergunta que eu quero aqui que você escreva para você começar a desenvolver como eu estou resolvendo esse desconforto? Para você ir criando, de fato, essa sua autopercepção. E a quinta e última pergunta que você pode também estar utilizando como ferramenta é o seguinte: o que eu posso fazer com esse estresse, além de comer o chocolate? Aquela outra pergunta que eu falei para você anteriormente. Então, outros comportamentos ativos você pode também estar colocando aqui, tá? Então, aproveite muito bem esse vídeo, se deleite nele, desfrute e o mais importante, pratique.